Word. Nessa primeira aula de teoria literária, nós vamos começar a estudar a base da literatura, que é entender a diferença entre verso e prosa. Começando com exemplos para facilitar, nós temos aqui: o poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Aqui nós temos um trechinho, de um poema de Fernando Pessoa. E nós podemos observar o que aqui? A linha não foi completamente preenchida, Faltaram aqui espaços, ficaram espaços em branco até a margem. E além disso, nós temos rimas também, Fingidor, rimando com dor, completamente, rimando com sente. Já no exemplo de baixo, nós temos: Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Aqui é um trecho de Quincas Borba, do Machado de Assis. Nós podemos notar aqui que essa primeira linha foi completamente preenchida, Somente quando acabou a margem aqui, quando eu cheguei aqui no finalzinho, foi que nós trocamos de linha, diferente do primeiro. Essa é uma das diferenças básicas entre verso e prosa. O verso, ele sempre vai ser uma semeadura de palavras ali. Nós vamos colocando as palavras até um determinado ponto, depois nós já mudamos para a linha de baixo e geralmente vamos rimar a linha de baixo com a linha de cima, seja uma embaixo da outra, seja intercalando a rima, mas isso a gente vai ver na aula de rimas, no estudo de rimas. Voltando, o motivo de ter esse nome, de verso e prosa. Por que recebeu esse nome e por que funciona assim? Verso, do latim versus, é o mesmo que voltado. E voltado significava um movimento do arado, ou seja, nós podemos imaginar ali um campo, uma horta ali, e alguém semeando ali, espalhando as sementes. Essas sementes, elas eram espalhadas num determinado ponto, chegava ali naquele determinado ponto, elas iam para a linha de baixo ali, para uma lateral, e terminavam geralmente bem embaixo da que tinha terminado antes. Então, o que acontecia? Essas sementes eram espalhadas ali de uma forma simétrica, geralmente. Era tudo ali certinho, um embaixo do outro, assim, um do lado do outro certinho. É o mesmo que acontece no verso, como nós pudemos ver aqui, Diferente da prosa, eu não tenho uma linha que vai até o final e a outra que acaba no meio. Não, todas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Então é feita essa alusão ao movimento do arado e por isso que o verso recebe esse nome. Já no caso da prosa, a prosa em latim é proversus, que significa voltado para a frente. Ou seja, nesse caso, eu tenho que ir sempre em frente, eu não paro no meio do caminho e mudo de linha, como acontece aqui. Eu vou até esgotar a minha possibilidade ali, até esgotar a minha margem, que é o que a gente vê aqui mais ou menos nessa ilustração. Não importa se cada linha vai ter um tamanho diferente. O importante é eu preencher a margem até onde ela inicia ali, ou eu encerrar uma ideia, Eu vou com uma ideia, uma determinada ideia, encerrei aquela ideia, não importa se eu já cheguei no final da margem ou se eu estou no meio. Eu coloco um ponto e recomeço. A prosa, geralmente, ela é vista nos romances, Quando a gente pega um livro ali, que não seja um livro de poesia, geralmente é tudo em prosa. O autor esgota aquela margem, se a ideia ainda está incompleta, ele vai para a linha de baixo e termina a ideia no ponto da linha que couber. Já a poesia, ela é formada por versos, ou seja, esse tipo de construção aqui nós vamos ver mais em poemas. Por quê? Porque o autor no poema ele faz exatamente isso, ele espalha as palavras de forma a rimar, a ter mais ou menos a mesma quantidade de sílabas poéticas, que nós também ainda vamos ver, em cada linha. Então essa é a diferença entre um e outro. De bater o olho, você vê que tem rima e que a linha não está esgotada e já mudou-se para a linha de baixo, eu tenho um verso.
Se você bate o olho e vê que tem uma linha vindo até a margem, a de baixo não, e eu tenho ali uma sequência de ideias se esgotando, ou seja, indo em frente, eu tenho uma prosa. Estude